Parar gravação. Botão. Boa tarde, boa tarde. Que bom. Opção R. Confirma a Hoje remoção de. está aqui com Continue vocês, selecionando ou tecle ESC. dia 21 Ponto. de abril de 2022. Estamos começando a conversar com vocês. Antes de gravar esse vídeo, eu pensei muito que exatamente no dia 21 de abril eu iria colocar dentro dessa minha fala, e numa data tão importante, onde grandes episódios marcou a nossa nação, o nosso país chamado República Federativa Brasileira, ou simplesmente Brasil, de 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, né? E nós todos compondo 220 milhões de brasileiros, sendo que quase 700 mil se calaram diante de uma Covid, diante de uma pandemia. Mas não é sobre isso o tema que eu vim aqui falar. Hoje, dia 21, Brasília fez 62 anos, Brasília é a capital do nosso país, e foi colocada exatamente numa região central, onde a democracia, os movimentos sociais poderiam ser sufocados mais facilmente. Olha que depois dos anos 60, quando foi inaugurado Brasília, 4 anos depois, nasce um regime militar. Então a gente percebe que foi muito estratégico a montagem de uma capital no centro, onde poucos teriam acesso, longe do mar, do litoral, no meio do mato. Mas também não é o tema. O tema é democracia ameaçada. Esse é o tema que eu quero aqui estar dividindo com vocês, professor Marcos Welby, com muito orgulho, professor num país no qual, apesar de tantos líderes, pessoas que admiro muito, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o antropólogo Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, seriam muitos que eu teria que falar aqui. Mas eu queria te dizer que nesse país de tantos educadores, de tantas pessoas que acreditam na educação, até agora a gente não conseguiu fazer do Brasil um país de pessoas educadas. E é exatamente isso que eu queria falar, pela falta dessa educação. Em 2 anos depois de inaugurado Brasília, nasce a Universidade de Brasília, a UNB, palco de grandes formações, de grandes homens introduzidos no meio político e que formou várias pessoas, mas também vítima de muitos bombardeios na era do regime militar, e que assim no dia 21 de abril, o dia de hoje, a gente tem como símbolo a morte do nosso ícone da República, que é o patrono, se assim posso chamar, o Tiradentes, o nosso querido Joaquim da Silva Xavier. E na realidade, assim, a República nasce e a gente está há 133 anos, mais ou menos, vivendo essa República, já passando pela monarquia, já passando pelo período de colônia, Portugal. E o que exatamente você acredita que somos nesse país? Esse país que está vivendo alguns cancelamentos, alguns agrupamentos, alguns momentos em que você entende que pensamos que temos nas mãos o direito de expressão, mas esse direito de expressão, ele tem, claro, limites, mas ele também tem a sua autenticidade, a sua liberdade. E eu me pergunto, qual a medida certa de sermos livres nessa liberdade de expressão, como é garantida pela Constituição? Na própria Constituição é também garantida, alguns direitos, alguns princípios,
como erradicar a pobreza, erradicar a falta de moradia, erradicar o analfabetismo, erradicar tudo aquilo que de fato nem eu nem você queria. De 5.500 municípios espalhados por esse Brasil, nós vemos que são poucos os que têm uma saúde digna, que têm uma escola decente. E eu pontuo que no Nordeste, aqui no nosso estado, né, aqui na nossa região, no nosso estado da Bahia, nos nossos estados Pernambuco, Ceará, em todos os estados, 9 estados, as nossas universidades são de grande valia, são grandes universidades, mas as que se destacam estão no sul do país, no sul-sudeste, no centro-sul. A Unicamp, a USP, a UFRJ e outras mais. Esse mais, a gente percebe que o investimento, a credibilidade dessas outras universidades citadas aqui por mim são maiores os investimentos do que as nossas aqui no Nordeste. Então, quando eu comecei falando da nossa democracia ameaçada, é exatamente quando a gente percebe que os agrupamentos digitais, as inovações tecnológicas, elas têm sufocado esse termo que foi cunhado, foi criado lá pelos gregos há muitos anos atrás, onde a democracia era pautada como a democracia do povo, mas o povo lá também tinha um outro significado, que não entraremos aqui em detalhes, mas aqui para nós a democracia. O que é democracia para você? E você acredita também de que nós estamos com a nossa democracia ameaçada? Como nós estamos com a democracia ameaçada? Preste atenção. As nossas instituições, todas elas, a religiosa, até o nosso lazer, o futebol, todas as nossas instituições, elas estão na seguinte direção: se você coloca um pensamento contrário ao pensamento do seu par, da pessoa que está do seu lado, você é cancelado da rede social. Ninguém está tolerando mais ninguém. A vida está se tornando insuportável dentro dessa perspectiva de um mundo do cancelamento, do não respeito à opinião do outro. A não democracia é exatamente isso. O respeito, que não se tem mais pela religião, pelo credo, pela fé. Então, quando a gente percebe que não só as 3 instituições governamentais estão ameaçadas, como o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas que também as instituições familiares, as instituições escolares, principalmente as escolares, porque lá na escola que temos a maior parte da nossa juventude, das nossas crianças, e que serão formadas por professores, por grupos de apoio. Então, toda essa rede de educação, ela também está ameaçada. Crianças com problemas emocionais, crianças com problemas diversos de hiperatividade, déficit de atenção, crianças com deficiência. Eu sempre digo, o termo correto, legal, é pessoa com deficiência. Então, todas essas instituições e as igrejas, elas estão ameaçadas por essa não tolerância, porque você aceita o que é violento, diante dos seus olhos. Eu digo você dentro de uma perspectiva social. Não digo você que está me ouvindo agora. Mas a gente percebe que, no geral, quando a violência não bate na minha porta, eu banalizo. Eu só vejo como mais um número, como mais uma estatística. Nem sempre eu milito, nem sempre eu luto.
Eu me recordo quando eu estava na rua e que alguém disse: por que vocês não lutam? Referindo dessa forma, né? Porque as pessoas têm o hábito de colocar no pacote as pessoas que elas entendem que fazem parte de algum grupo, né? Se são pessoas com deficiência, se são pessoas com alguma opção sexual diferenciada. Então, elas colocam nesse pacote e simplesmente utilizam o estigma, né? O estigma e o preconceito. Então, quando você diz assim, né? As pessoas com alguma característica gostam de pão, você está generalizando, porque o ser humano ele é único, independente da característica que ele tenha dentro da sua identidade, porque não existe uma única identidade, existe um processo identitário, né? Você pode ser mulher, você pode ser de um partido político, de um time de futebol. Então, são muitas identidades. Você pode ser de um estado do Brasil. Então, várias formas de se apresentar diante dessa cultura com um processo identitário. Então, aquela pessoa que me abordou na rua, ela disse: por que vocês, se referindo à minha deficiência visual, não lutam, né, para que as pessoas não passem pela pista tátil, aquela pista que fica na calçada? Aí eu convidei ela para participar. Disse: por que a senhora também não ajuda a essa luta? Ela disse: o problema não é meu, o problema é seu. E eu perguntei para ela: e se eu fosse o seu parente? Ela disse: se eu fosse seu parente seria diferente, aí eu lutaria. Então, só é violência aquilo que bate na minha porta, aquilo que bate na porta da minha família. Então, a gente banaliza o que a gente viu pela TV, a gente banaliza o que vê nos jornais. Então, a Rússia e a Ucrânia estão se matando. Mas isso não importa, são números, né? Está lá longe da gente. Xangai ainda está com a Covid, não interessa, é lá em Xangai. Né? Estamos no Carnaval, pleno dia 21 de abril, estamos no Carnaval do Brasil. E tudo isso é banalizado. Então, preste atenção onde está a nossa democracia, né? Nesses agrupamentos digitais que formam grupos perversos, né, para cancelar alguém. E eu queria terminar a minha fala convidando você que está me ouvindo para dizer não a tudo isso. Não seja gado, não seja levado pelos grupos, não seja levado por todo mundo. Todo mundo não é o seu nome. Todo mundo não é o meu nome. Isso serve para mim também. Precisamos dar 2, 3 passos para trás e ver de forma crítica qual a nossa posição diante de tudo que estamos percebendo nesse mundo. Você, eu, somos responsáveis por um Brasil melhor. Independente da sua opinião, eu vou respeitar. Como dizia Voltaire, né, um pensador francês, eu posso discordar do que você diz, mas irei defender até o fim o seu direito de dizer o que você pensa. E vou dizer mais, como dizia Sócrates, tudo isso que eu falei só vai entrar no seu coração se você estiver, de fato, interiorizado. Porque, como dizia o Sócrates, a mulher só pode dar luz se ela estiver grávida. Então, tudo isso que eu falei só vai entrar no seu coração se você estiver com ele aberto para compreender, refletir comigo. Não defendo a bandeira A, B, C, D. Eu defendo a bandeira da liberdade de expressão, mas a liberdade com limite, com respeito, com amor e, sobretudo, sem preconceitos. Porque quando você abre os olhos e percebe tudo isso, debruça numa boa leitura, que você busca bons pensadores para se orientar, você vai ter a visão aberta de um mundo cada vez melhor, de um mundo que pode ser melhor. Depende de mim, depende de você, depende de todos. Eu acho que é uma questão não só de acreditar, mas de fazer acontecer, de usar suas redes sociais, como eu estou fazendo aqui, para convidar as pessoas para refletirem, para pensar, será que eu estou sendo crítico ou eu estou sendo gado, indo junto? Agradeço por você ter estado aqui comigo. Muito obrigado, professor Marcos Welby. Eu agradeço a vocês, doutor em educação, e acompanhe as minhas redes sociais. Obrigado.
Parar gravação.